Convido você a me acompanhar na leitura de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde o Senhor Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este é o versículo. Repreensão e correção mostram o amor de Cristo pelos seus. Isto é mostrado pela figura apresentada pelo próprio Cristo. Pela última vez nestas cartas, a palavra eis, que nós encontramos aí neste versículo, apresenta uma verdade aterrissadora. Cristo está do lado de fora da porta e batendo e falando, aguardando permissão para entrar. Tem havido muitas sugestões para interpretar esta porta figurativa. Muitos comentaristas veem esta porta como a porta escatológica pelo qual Cristo virá quando voltar. Alguns insistem que isto está de acordo com a figura usada pelos cristãos do século I, enquanto aguardavam a vinda de Cristo. Escrituras citadas para apoiar esta interpretação são, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 33, Marcos capítulo 13, versículo 29, Lucas capítulo 12, versículo 36 e Tiago capítulo 5, versículo 9. A objeção insuperável a este ponto de vista é que ele faz a hora da vinda de Cristo depender da resposta da igreja. Também o verbo usado aqui não é vir, mas como nas outras cartas, vir para a igreja, para arrebatar a igreja, mas entrar, que é um verbo no grego diferente, que nunca é usado em relação à vinda de Cristo para o arrebatamento. As Escrituras ensinam que a hora da vinda de Cristo está relacionada firmemente com a vontade do Pai, como o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 36. Outros comentaristas insistem que devem ser a porta da igreja em Laodiceia, para quem Cristo estava escrevendo. Em apoio a isto, eles argumentam que o lugar de Cristo na igreja é no meio, como nós temos em Mateus capítulo 18, versículo 20, mas por causa das condições da igreja em Laodiceia, Cristo está do lado de fora, buscando permissão para entrar por meio de um cristão espiritual. Há dois problemas principais com este outro ponto de vista. O primeiro é um problema de lógica. A existência da igreja local em si já pressupõe que Cristo está no meio deles. Com Cristo do lado de fora, surge a pergunta: será que Cristo poderia chamá-los de igreja? Cristo já fez isto. O outro problema é bíblico. Não há apoio bíblico para ver Cristo do lado de fora de uma igreja. Não há sugestão alguma de Cristo nesta posição, nem mesmo onde havia fracasso moral, como por exemplo em Corinto, ou fracasso doutrinário, como também vemos na igreja da Galácia. Este ponto de vista não pode ser apoiado pelas Escrituras. O ponto de vista mais simples e que se encaixa de forma admirável no contexto é que Cristo está lidando com o cristão individual. A porta é a porta do coração do cristão. Devemos entender que não é a porta da inteligência. O indivíduo sabe quem está à porta batendo e falando. Também devemos reconhecer que o coração não representa as emoções, como nós entendemos e como é dito na nossa cultura atual. O coração nas Escrituras é a habitação da personalidade, onde são feitas as decisões e, na verdade, pode ser considerada a porta da vontade. Romanos capítulo 10, versículo 10, deixa isto claro. Note o que é dito lá. Visto que com o coração se crê para a justiça. Não sabemos se o indivíduo aqui é um cristão ou um incrédulo.
Argumentos podem ser apresentados para apoiar ambos os lados, mas isto não faz muita diferença. A verdade é a mesma em ambos os casos. Cristo foi excluído da sala do trono desta personalidade humana e agora ele, Cristo, procura admissão, procura retornar ou procura estar neste lugar. Graciosamente, Cristo se coloca do lado de fora da porta e falando e batendo, aguarda a resposta do indivíduo. Falar e bater, no contexto aqui, poderiam ser vistos como repreendendo e corrigindo do versículo anterior, versículo 19, se for um cristão que está em vista. Você pode ler todos esses versículos que o Senhor lida com esta igreja em Laodiceia. A objeção de que um cristão já possui Cristo como Salvador é respondida pelo fato de que nem sempre Cristo tem o seu devido lugar de autoridade na vida. Cristo pode salvar uma pessoa, perdoar os seus pecados, mas nem sempre esse cristão tem Cristo como centro na sua vida. É isto que Cristo está exigindo aqui. No versículo anterior, isto foi chamado de arrependimento. Visto que num grupo como Laodiceia, onde havia a probabilidade de haver muitos meros professos, a interpretação da figura poderia ser que o caminho está aberto para verdadeiras conversões. Dois verbos mostram a ação positiva que Cristo espera. Note o verbo aqui neste versículo, ouvir, é o que Cristo espera, e abrir a porta será a reação ao ouvir. O prender da atenção, a identificação da voz seguida pelo abrir da porta são partes normais da figura. Nós podemos ver isto de forma literalmente na história em Atos capítulo 12, do versículo 13 e 14. Abrir a porta descreve figurativamente a resposta individual da fé daquela pessoa, do cristão ou do não cristão. A mesma figura é usada poeticamente em Cantares de Salomão, no capítulo 5, versículo 2, quando a noiva hesita em abrir a porta para o noivo e perde a comunhão que ela poderia ter desfrutado com ele. A promessa que encontramos aqui, virei a ele, é um prelúdio à comunhão vista em com ele cearei. A referência, ou melhor dizendo, a refeição da tarde, a principal refeição do dia, está em vista no verbo aqui cear que temos nesse versículo. Naquela refeição, comunhão mútua é gozada e Cristo parece passar de convidado a anfitrião, pois é dito, com ele cearei e ele comigo. Esta promessa deve ser mantida no seu contexto e vista como a comunhão gozada como resultado de arrependimento da parte deste cristão, que Cristo não está no trono. A ceia aqui não tem a ver com a ceia do Senhor, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nem com a ceia do reino, de Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Ligar esta ceia com qualquer uma das outras duas é não entender o propósito da passagem, o apelo pessoal e a promessa pessoal de Cristo ao cristão individual. No versículo 21, lemos deste capítulo 3, aqui de Apocalipse, o Senhor diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O vencedor em Laodiceia merece um reconhecimento especial de Cristo. Nos grandes eventos governamentais, os reis orientais não ocupavam um trono individual, mas uma larga plataforma. Pessoas especiais eram convidadas a se assentarem ao lado do monarca e compartilhar da sua glória. Cristo mostra sua apreciação do cristão fiel por convidá-lo a compartilhar do seu trono. É chamado de trono da sua glória em Mateus capítulo 25, versículo 31, do qual ele, Cristo, é herdeiro
Profeticamente, nós vemos isso em Atos, capítulo 2, versículo 30, e Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. E é o trono de Cristo no reino milenar. No versículo 22 também, deste capítulo 3, lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa ao vencedor de Tiatira enfatiza o governo que os cristãos irão compartilhar. Aqui em Laodiceia, a ênfase está na realeza que Cristo irá compartilhar com eles. Cristo, o poderoso vencedor, agora compartilha o trono do Pai. Na glória milenar, ele compartilhará o seu trono com os seus santos. Cristo, o poderoso vencedor, agora compartilha o trono do Pai. Na glória milenar, ele compartilhará o seu trono com os seus santos. Pela sétima e última vez nestas cartas, Cristo faz seu chamado ao ouvido disposto a ouvir. Foi dirigido especialmente à igreja em Laodiceia, mas é relevante a todas as outras igrejas através das eras, até os nossos dias. Cada cristão tem a responsabilidade individual de ouvir a sua voz e acatá-la, ouvir a voz do seu Senhor e obedecê-la. O imperativo aqui neste versículo, ouça, mostra que não é uma opção, mas uma obrigação de cada cristão, de cada salvo, ouvir o seu Senhor e obedecer.